Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e nós vamos hoje fazer o devocional em cima do texto da irmã Carol Viel, ela lá da Guiné-Bissau, na África, e escreveu um texto chamado Você Espiritual. Foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha vida e a sua vida. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, não tenho formação teológica, não sou pastora, não sou missionária, não sou nada dessas coisas aí. Eu sou só uma pessoa como vocês que aprecia, estudar a palavra de Deus. Então, eu peço que vocês, assim como eu, façam a sua oração, fiquem atentos à palavra, porque ela sempre fala aos nossos corações. Por esse motivo também, peço que vocês compartilhem esse nosso devocional, para que outras pessoas também tenham o privilégio de ouvir sobre a palavra de Deus. Vamos orar? Ó Deus, nós pedimos a tua bênção, pedimos que nós realmente possamos entender a importância de sermos pessoas voltadas para a espiritualidade, para que possamos ter uma conduta justa e para que também possamos compartilhar da importância dessa conduta para outras pessoas. Em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler Gálatas, capítulo 6, os versículos de 1 a 5. Esse texto ele é um chamado à nossa responsabilidade pessoal e mútua na vida cristã. Então, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, vai orientar aqueles que seguem a Jesus, os cristãos, sobre como lidar com os erros dos outros e com os próprios desafios espirituais. Então, a primeira coisa nós temos que restaurar tudo com mansidão. Se alguém fizer uma coisa errada, cair em pecado, aqueles que são espirituais, que são de Jesus Cristo, estão sujeitos à tentação. Então, isso mostra o quê? Que a correção deve ser feita com amor, não com julgamento, não enfiando o dedo na cara da pessoa. Lembrando que toda vez que você aponta um dedo para o outro, tem outros 4 voltados para você mesmo. Outra coisa importante, a gente tem que carregar a carga, o fardo um no outro. A gente não pode esquecer disso. E o irmão Paulo vai ensinar a gente que temos que ajudar os nossos irmãos a suportar as dificuldades, cumprindo assim aquilo que Jesus Cristo está nos mandando, que é o mandamento do amor. Então é um convite à empatia e ao cuidado comunitário, quer dizer, a gente não está sozinho nessa sociedade, Nós temos outras pessoas. Outra coisa que é muito importante é evitar o orgulho espiritual, Que tem gente que fala assim, eu sou a última bolacha do pacote, sou apenas o máximo. E quem pensa ser alguma coisa, tá super enganado. O irmão Paulo vai alertar a gente contra a arrogância e vai incentivar a sermos humildes com base em relacionamentos saudáveis. Temos também que ter uma autoavaliação sincera. A gente tem que se examinar e ver o que a gente tem feito e se comparar aí com a palavra e não com as outras pessoas. A verdadeira alegria vem de viver com integridade de Deus, não de ser superior uns aos outros, sobre os outros, Não é isso que nos dá realmente integridade. Outra coisa que temos que ter é responsabilidade pessoal. Embora a gente tenha que ajudar uns aos outros, a gente tem que lembrar que cada um tem a sua própria carga. Ou seja, cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. Então, é o equilíbrio entre a solidariedade e a autonomia espiritual, Porque às vezes a pessoa também não quer ser ajudada e a gente quer ajudar. E a gente esquece que ela também vai prestar contas do bem ou do mal que tiver feito. Enfim, o que a gente vai ler agora, em Gálatas 6, de 1 a 5, vai ensinar a gente que a vida cristã ela é vivida em comunidade, com compaixão, com humildade, mas também com maturidade e responsabilidade individual. É como se o irmão Paulo estivesse dizendo para a gente assim,
Ó, ajuda aí um ao outro, mas não esquece de cuidar da sua própria caminhada. Porque tem gente que só quer ficar olhando a caminhada do outro e esquece da sua caminhada, né? Então, vamos ler Gálatas 6, de 1 até o versículo 5. E diz assim, ó. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Amém? Bom, então, o nosso texto escrito pela irmã Carol Viel chama-se Você Espiritual. E ela escolheu o versículo 1, que diz assim, ó. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Como que acontece, né, uma vida realmente espiritual? Como é que essa espiritualidade se dá? Como que a gente sabe como a gente está caminhando? Como que a gente sabe como deveria ser a nossa relação com Deus e com as outras pessoas? Ó, esse tema é super mega extenso, né? E quando a gente lê aí Gálatas 6, ele vai fornecer pelo menos 3 indicações. Primeiro crescer é lidar com as faltas. Não tem cristão, não tem liderança, não tem ninguém que seja maduro e que não cometa erros, né? A gente não pode fingir que nada está acontecendo. Então, nós temos que tratar as faltas, os pecados, os problemas como amor, mas lembrando que faz parte do dia a dia das pessoas, da igreja. O crescimento é sinônimo de restauração em ternura, com ternura. Ao tratar a falha de alguém, a gente tem que buscar um espírito de misericórdia, de reconciliação, porque aí sim vai ter crescimento. Senão a pessoa fica com raiva e ninguém cresce, né? Quem faz da falta, do pecado alheio, espetáculo de exposição, está muito longe daquilo que Jesus Cristo quer para a vida dela. Muito longe. Crescer é reconhecer as fraquezas e ter bastante cuidado. A falha de alguém deve mostrar como nós mesmos estamos em combate, lutando com pecados e lutando com fraquezas. Se a gente não considera que pode ser qualquer um de nós que vai cometer o erro, a gente não está aprendendo, na dica de na dica, a gente não está aprendendo como deveríamos aprender. Então você, né, que é espiritual, que segue a Jesus Cristo, trate a falta dos outros, os erros dos outros que ocorrem no corpo de Cristo, mas com espírito de mansidão, com amor, sempre atento ao fato de que você também poderia estar naquele lugar e aquele erro, aquela queda, aquela falta poderia ser sua, tá bom? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Crescer é cuidar, perdoar e vigiar. Fica atenta nisso, tá bom? Bom, agora sim eu vou terminar, deixando aqui o meu abraço, ó, diário de Ursa. Lembrando que, para nós que sabemos, após lermos aqui o Gálatas 6, de 1 a 5, a gente sabe, né, como que é para ser espiritual. Então, para nós que sabemos disso, ó, nada mais fácil do que abraçar o próximo. Lembra que temos um compromisso, que é decorar o Salmo 25, 12, que diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora eu me despeço com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.